companheiros caminhoneiros, carreteiros, estão repercutindo a votação que houve no Senado, que alterou algumas coisas na Lei 12.619, que foi enviada pela Câmara para o Senado. E essa lei volta de novo para a Câmara, está aguardando lá para ser votada essas alterações no Senado. E sobre isso nós vamos conversar com alguém que é um especialista na Lei 12.619, porque foi uma das pessoas que ao longo dos anos se debruçou para ajudar a fazer com que a lei tomasse corpo e forma, que é o nosso companheiro Flávio Benatti, hoje presidente do FETCESP e até o ano passado presidente da NTC Logística. Flávio, como você vê esse movimento que saiu a lei da Câmara e foi para o Senado, e o Senado votou algumas coisas diferentes da Câmara? Olha, Chico, na realidade, ela 12.619, como você bem colocou, nós trabalhamos muito nela, ajudamos a construir. Agora, longe de ela ser uma lei perfeita, ela realmente precisava de ajustes, nós sempre entendemos isso desde o primeiro momento, sempre defendemos a necessidade de alguns ajustes para que essa lei realmente pudesse ter a possibilidade de efetivamente ser cumprida, não é? Quando se discutiu muito a necessidade de haver uma legislação específica para a profissão de motorista, se deu em virtude daquelas ações que começaram a haver, principalmente no estado do Mato Grosso, não é? Com o pessoal que transporta grãos, aquela coisa toda. Pois bem, nós sempre colocamos que o transporte rodoviário de cargas ele tem uma característica muito diferente, por exemplo, da forma como ele vinha sendo tratado pela fiscalização, porque não havia na CLT esse capítulo do transporte rodoviário de cargas. Nós precisávamos, então, criar na CLT o capítulo que tratasse da questão do motorista profissional. Bom, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho e tal, tem uma visão através da Constituição, através das normas de trabalho, aquela coisa toda, e não leva-se em consideração as realidades de país. Quer dizer, o rodoviário de carga é responsável praticamente por 100% da movimentação das riquezas do país. Quando a gente fala em transportes de grandes massas, nós representamos mais de 60% daquilo que se movimenta de grandes massas no país. O país é continental, não é? Quer dizer, não existe ofertas de outros modais. Claro que nós precisávamos de uma regra que não tratasse o motorista de uma maneira tão desumana como ele vinha sendo tratado, não é? Nós temos casos aí que realmente constatados pela imprensa do motorista estar usando doping e viajar e dirigir mais de 18 horas por dia. Isso não pode acontecer, não podia acontecer. Pois bem, a lei então criou o tempo de descanso de uma forma muito inflexível, 11 horas ininterruptas de descanso, não é? Quando nós criamos o tempo de espera, que é uma realidade, carregamento, descarga, postos de fiscalização, se espera muito, aquilo não estava muito claro, precisava deixar muito mais claro aquilo na legislação, né? Então veio então a necessidade, depois da promulgação da 12.619, de algumas correções e ajustes para que essa lei pudesse efetivamente ser cumprida. Isso foi feito, depois da promulgação se levou praticamente mais 2 anos se debatendo dentro do Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara de Deputados, se debatendo esses ajustes. Chegou-se a um consenso, foi votado e esse ajuste foi para o Senado, como você bem colocou. Lá o Senado entendeu por bem corrigir algumas questões que tinham saído da Câmara. O procedimento é esse mesmo, ele vai para lá, o Senado sugere, faz lá as suas correções e volta para a Câmara, porque o projeto de correção da 12.619 ele é oriundo da Câmara. Nesse momento, nessa conversa que nós estamos tendo, nós estamos aguardando que ele seja analisado
e votado aquele relatório que veio do Senado ou alterado, recuperando algumas coisas que o Senado retirou, que tinha saído já da Câmara, não é? Então a situação é essa. Uma coisa é certa, com certeza esse novo texto da 12.619 vem corrigir alguns aspectos em que na realidade traziam um sério problema para se aplicar a lei, né? Nós entendemos que essas correções poderão flexibilizar muito mais a aplicabilidade da lei, que é isso que a gente espera, que é isso que a gente quer, ou seja, que a lei seja realmente aplicada, que o motorista seja respeitado, que ele tenha a possibilidade de ser tratado com muito mais humanidade do que antes da Lei 12.619. Nós que acompanhamos o dia a dia, a gente sabe que há um embate muito grande de vários setores em torno da lei, correto? O agronegócio, empresas e até o pessoal laboral que é selitista, tá? Foi criado o Fórum em Defesa da Lei 2.619, uma série de debates. Você acredita que, voltando para a Câmara, é possível ainda um consenso ou ainda vai haver muita disputa? Olha, eu acredito até num consenso, porque na realidade a criação da Frente de Defesa da Lei 12.619, elas estavam tanto quanto inflexível. Ela quer a Lei 12.619 como ela foi promulgada. E como eu disse há pouco, não é possível, porque não se consegue aplicar aquela norma, não é? Aquela norma é praticamente impossível de se aplicar. Eu acredito sim, sempre no consenso. Eu acho que os homens são inteligentes o suficiente para poderem buscar o ponto de equilíbrio, tá certo? E eu nunca me desanimo. Eu acho que até os 90 minutos e mais o tempo regulamentar é sempre possível você buscar os ajustes e buscar entendimento. Você, com a sua experiência, com a sua expertise, como é que você avalia o segundo semestre de 2014 para nós, o transporte? Olha, na realidade o transporte ele vive exatamente do crescimento econômico, não é? O que nós estamos observando, lamentavelmente, nesses últimos meses, é que há, por parte do setor produtivo, uma certa preocupação e uma preocupação com o próprio andar da carruagem, com a política econômica que nós estamos vivendo nesse momento, tá certo? Quer dizer, essas incertezas fazem com que o setor empresarial recue em investimentos, recue em crescimento, não é? E nós estamos terminando agora uma Copa do Mundo, logo depois vamos entrar num período aí eleitoral, quer dizer, uma disputa eleitoral acirrada, que é o que se avizinha aí, pelo que a gente está vendo e tal. Quer dizer, eu acho que esse ano aqui é um ano muito preocupante em matéria de crescimento no segundo semestre. Eu acho que nós devemos estar mantendo aí os níveis e tal, e esses níveis nos apontam um crescimento, se houver, muito baixo, não é? Quando chegarmos ao final do ano. Eu acho que é uma questão de esperar, é um momento de transição. Eu acho que a gente vai ter que, na realidade, ser um pouco mais conservador aqui, em matéria de investimentos e tal. A gente vai ter que, não diria pôr o pé no freio, mas eu diria de analisar com bastante cautela tudo aquilo que a gente vai fazer. Em 2015, você continua presidente do FETSESP. E 2016? 2016, eu acho que o futuro a Deus pertence, porque eu, embora presida a FETSESP até 2015, eu tenho meu mandato ainda como presidente da seção de cargas na Confederação Nacional do Transporte até 2018, né? E aí tudo isso vai depender dos meus pares, né? Vai depender dos meus pares aqui na federação, se eles querem me ver aqui continuar capitaneando. Se quiserem, eu estarei sempre disposto a estar trabalhando pelo setor e capitaneando esse processo, sem sombra de dúvida.
Bom, vemos Fábio Benatti, um decano na área de transporte, sabe tudo, conhece e fala com expertise. Chico da Boleia, orgulho de ser caminhoneiro.